Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Jornal Cidade desta sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. A geração de empregos formais com carteira assinada foi positiva em março deste ano. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a diferença entre admissões e demissões ficou em 139 mil novas vagas, o que contribuiu para reduzir o desemprego no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a desocupação atinge cerca de 12 milhões de pessoas. André mora em São Luís do Maranhão. Cansado de procurar emprego, resolveu trabalhar por conta própria. Eu consegui fazer um pequeno negócio, uma pastelaria na rua mesmo, na rua de casa. E eu mesmo faço o produto e vendo, né? Dá para pagar algumas contas, como a água, a energia, dá para fazer, dá para pagar. A cada dia que passa, conseguir o ganha-pão parece mais difícil. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o Brasil gerou 136 mil empregos com carteira assinada no mês passado, número bem inferior ao registrado em março de 2021, o pior mês da pandemia, quando foram criados 153 mil empregos formais. E o cenário não parece ser favorável. Um levantamento da agência de classificação de risco, Austin Rating, mostra que a taxa de desemprego no Brasil deve fechar o ano entre as maiores do mundo. A África do Sul lidera o ranking, com 35,2%, seguida pelo Sudão. O Brasil aparece logo à frente de Costa Rica e Espanha, Colômbia e Argentina. Entre as menores taxas estão China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Em 2020, o país ficou na 22ª posição. No ano passado, na 16ª pior porcentagem de desempregados do mundo. Desde 2016, o desemprego no Brasil supera os 2 dígitos. A menor taxa da série histórica do IBGE foi em 2014, 6,9%. Para melhorar neste ranking, é preciso resolver velhos problemas. O foco é, de fato, não só a qualificação na mão de obra, mas repensar constantemente esse arcabouço tributário, para tentar onerar o menos possível empreendedores e empresários com relação à carga tributária, e também a questão do aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento para esse ganho de produtividade, que no Brasil também é muito baixo. Vale lembrar que o IBGE considera como desempregado, para o cálculo da taxa oficial do país, apenas os trabalhadores que efetivamente procuraram emprego nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa. E apesar do índice de desemprego estar estagnado em 11,1%, o mercado de trabalho registra um crescimento do número de trabalhadores com carteira assinada pelo 3º mês consecutivo. Atualmente, a população ocupada está estimada em aproximadamente 95 milhões e 300 mil pessoas. O Brasil criou 136.189 empregos formais em março deste ano. É o 3º mês seguido de saldo positivo. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a março, o número de postos de trabalho com carteira assinada registrou crescimento de mais de 615 mil. No mês passado, o saldo positivo no nível de emprego atingiu 4 dos 5 grandes setores de atividades econômicas. O destaque foi para o de serviços. Apenas o de agricultura apresentou saldo negativo. 4 das 5 regiões do país registraram crescimento na geração de emprego em março: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. E o salário médio de admissão no país foi de R$ 1.872,07. Avaliando a recuperação do Brasil, podemos afirmar que é ampla e alcança 23 dos 27 estados. Isso só é possível, ou só foi possível, ou só está sendo possível pela política de desburocratização e incentivos dados pelo governo. Depois de 2 anos sem trabalho com carteira assinada, Carla foi contratada no mês passado para trabalhar como auxiliar administrativa em um restaurante recém-inaugurado em Brasília. Ela está feliz e otimista com a nova oportunidade. Aqui eu trabalho com a minha carteira assinada, tenho todos os direitos e eu estou gostando, assim, né? Pelo menos eu estou fichada. Porque o ruim de você fazer bico é porque você não tem segurança. Se você adoeceu, você não recebe. Então isso é muito arriscado. O IBGE também divulgou hoje que houve um aumento de 1,5% do rendimento médio real do trabalhador.
No primeiro trimestre deste ano, esse valor foi estimado em R$ 2.548 em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, a baixa foi de 8,7%. E o café? Está em alta ou em baixa? Acompanhe a cotação de hoje, apurada pelo Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.276. No tipo 7, R$ 1.258. No mercado futuro, a cotação fechou em alta. A saca de 60 quilos vale agora R$ 276,10, alta de R$ 7,10. A pandemia do novo coronavírus provocou várias restrições que tinham como objetivo prevenir a Covid-19. Uma delas foi a suspensão de visitas em estabelecimentos de saúde ou abrigos de idosos, por exemplo. Em Varginha, isso ocorreu no Lar São Vicente de Paulo, única instituição do município dedicada a cuidar de pessoas com idade avançada. Mas, felizmente, esse impedimento está chegando ao fim. Após 2 anos, o Lar São Vicente de Paulo abre suas portas para os visitantes, sejam amigos ou familiares de idosos acolhidos. Para permanecer nas dependências do lar, serão seguidos protocolos para garantir o bem-estar dos acolhidos. Também precisará de agendamento prévio. Então, a partir da semana que vem, dia 3, terça-feira, nós começaremos a receber as visitas. Na segunda-feira, dia 2, nós já estaremos agendando pelo telefone que está aí na tela, 3221-5130. E aí, a partir do agendamento, a pessoa liga aqui, marca, vou a tal hora. O horário de visitas é das 15 às 17 horas. Então, ela agenda de 15 às 17, qual horário que eu estarei aí, estarei amanhã, dia 3, ou 4, ou 5, e ela agenda o dia e a hora. E nós, então, vamos receber essas pessoas com todos os cuidados que a vigilância sanitária exige, Uso de máscara, tem que lavar as mãos antes de entrar, nós temos o banheiro para isso aqui, tudo organizado, álcool em gel, um certo distanciamento. O atendimento vai ser no salão de visitas, salão de recreação deles, de convivência, e aqui fora. Nós não poderemos deixar que as visitas entrem nos quartos, nos aposentos. É um momento importante para os idosos essa retomada, já que estão sem receber visitas ao longo de toda a pandemia. Será um período de adaptação, por isso a necessidade de agendamento de horário. A gente pede que a pessoa seja um pouco mais breve, porque, pelo que nós estamos prevendo, teremos muitas visitas. E isso estressa um pouco os idosos, principalmente porque ficaram 2 anos sem visitas. Então, tudo para eles vai ser novidade. Ao mesmo tempo em que eles estão carentes, se deprimindo nesse distanciamento e já causando um certo transtorno na saúde deles, eles também vão assustar um pouco com o número de pessoas, porque eles estão desacostumados, Mas vai acontecer, se Deus quiser. Nós precisamos desse momento, esse retorno, esse reinvente-se. Precisamos nos reinventar depois da pandemia. O visitante nunca poderá trazer alimentação em época nenhuma numa ILPI, num lar de idosos, porque é muito perigoso isso. Alguma roupa, algum presente, tudo bem, mas é ideal que nesse momento não, por enquanto não. Quem quiser visitar os idosos no lar é bom usar o bom senso. Caso esteja resfriado ou com algum sintoma gripal, é melhor esperar para realizar a visita. Porque eles ficaram sem contato e sempre distantes das pessoas, estão mais vulneráveis às gripes, aos resfriados. E quando estão em contato, a gente cria anticorpos. Eles estão sem anticorpos. Então, se a pessoa estiver resfriada, não é questão de Covid. Se estiver resfriada, gripada, tossindo, não venha. Espere mais um pouquinho, semana que vem, na outra semana, Mas tudo começará, então, na terça, dia 3. Eu acho que vai ser uma alegria só. Apesar do susto, Mas vai ser uma alegria só. Porque muitos reverão seus parentes e muitos estão lúcidos, com saudade mesmo, Aqueles que têm uma certa, estão com Alzheimer, alguma coisa assim, ficarão alegres porque a emoção fala alto, Você pode não ter a consciência, mas a emoção grita.
quando encontrarem com filhos, netos, amigos, né? Muitos não têm família, mas têm amigos que vinham visitar periodicamente. Então eu acho que vai ser muito bonita a cena, sabe? De estar aqui para vê-los receber. E é importante porque nesses 2 anos eles foram se enclausurando muito. Pararam de vir aqui fora, não gostam muito de ficar do lado de fora, foram se acostumando a ficar dentro do quarto, vendo uma televisão. A solidão, e tem causado uma certa depressão, né? Eu falo que a pandemia, graças a Deus, não levou nenhum idoso aqui no Lar São Vicente. Nenhum. Tivemos casos, mas nem hospitalização por pandemia não tivemos, pela Covid. Mas a depressão pode matar. A depressão pode provocar uma doença mais grave e levá-los. Então nós estamos agora cuidando desse aspecto emocional mesmo. E para quem vai voltar a visitar os idosos do Lar São Vicente de Paulo, vamos lembrar novamente o contato para o agendamento, que é o telefone 3222-5130, 3222-5130. O atendimento é de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 às 4 da tarde. Vamos ver agora qual é a previsão do Instituto Climatempo para o fim de semana. Por aqui, em Varginha, sol com muitas nuvens, possibilidade de chuva à tarde e à noite e temperaturas entre 15 e 26 graus. Veja a previsão completa para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Neste sábado, a frente fria que estava atuando na região sul já avança para o oceano, na altura do sudeste, mas ainda reforça as instabilidades sobre o litoral de São Paulo, cidade do Rio e região da Costa Verde. Tem risco para temporais ao longo do dia sobre estas áreas. Na Grande São Paulo, a chuva pode vir com moderada intensidade, principalmente na madrugada do sábado. O tempo ainda vai seguir firme no interior paulista, com pouca nebulosidade e a umidade do ar ainda pode ficar abaixo dos 30%. Também não chove sobre a Grande Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, norte de Minas e por todo o interior do Espírito Santo, mas tem condições para chuva fraca no litoral norte fluminense e também na capital Vitória. A máxima não passa dos 23 graus em São Paulo, máxima de 30 graus em Vitória. No Rio de Janeiro, as temperaturas também diminuem, mas o ar ainda segue abafado. A mínima começa com 21, a máxima não passa dos 28 graus. E em Belo Horizonte, máxima de 27 graus para este sábado. Além da missão de ensinar, escolas e professores também têm como objetivo preparar os estudantes para enfrentar os desafios que o mundo impõe, como a resolução de problemas que afetam toda a sociedade. Em Varginha, uma aluna do Centro Federal de Educação Tecnológica assumiu uma tarefa muito importante: contribuir para a redução do lixo plástico descartado no meio ambiente. Isso através da conscientização das pessoas. Gabriela Lino Silva tem 17 anos de idade, é estudante do Cefet em Varginha e, após se sensibilizar com o descarte incorreto de plásticos no planeta, decidiu que precisava colaborar na resolução do problema. Apesar de ser estudante do curso de edificações, Gabriela elaborou um aplicativo para celular a fim de conscientizar as pessoas contra a poluição plástica. Até 2050 vai ter mais plástico do que peixes no oceano. Isso me surpreendeu bastante, então eu decidi tentar fazer alguma coisa não só para entender, mas talvez também influenciar com esse aplicativo as pessoas a diminuírem o uso do plástico. A princípio era mais focado no entendimento do uso das sacolas, mas o aplicativo estava lá desde o começo como um meio de conscientização e mudança. Como que ele vai funcionar? Ele funciona com um sistema de se, então, se não. De uma forma que, se você tem esse hábito na sua casa, então essa é a melhor alternativa para você minimizar o uso da sacola. A coordenadora dos cursos do Cefet Varginha, a professora Cristina Roscoe, deu suporte ao projeto proativo de Gabriela. Formatou uma pesquisa regional que detectou o perfil dos sul-mineiros no que tange à conscientização sobre a temática ambiental e reuniu dados sobre o cenário atual de descarte de plásticos no sul de Minas. O resultado preocupa,
diz a educadora. Do meu ponto de vista, essa pesquisa ela vai trabalhar a reflexão da comunidade sobre a utilização dos plásticos no seu dia a dia, porque muitas pessoas utilizam esse material e pela pesquisa a gente viu que elas sabem tanto como esse material é produzido, né, a matéria-prima, que utiliza um recurso natural, não renovável, e também sabem dos seus danos ambientais, mas não conseguem mudar esse hábito de utilizar esses plásticos, e especificamente as sacolas plásticas, no seu dia a dia. Então, eles vai trazer essa reflexão para a gente trabalhar nessa mudança de hábito. Sabem que precisam parar de utilizar, mas não conseguem deixar esse hábito, né? Porque acreditam que a reutilização da sacola no ambiente doméstico, após a sua aquisição no comércio, né? Seja no supermercado, farmácia, nas lojas, reutiliza em casa para algum fim, né? Mas como a aluna pontuou na pesquisa, essa sacola ela vai durar muito mais tempo no ambiente do que na casa da pessoa. Então, as pessoas precisam refletir para as gerações futuras terem a qualidade de vida que nós temos hoje. A pesquisa revelou que para mais de 95% dos entrevistados, as imagens da poluição plástica impactou. Porém, o nível de proatividade cidadã contra o problema ainda é baixo. Eu tento o meu melhor para não só fazer a minha parte, mas talvez ajudar as outras pessoas a fazer a parte delas. Então, dando informações, conselhos, sempre que é possível. E é para ontem que a gente precisa mudar, né? Isso, para ontem. Foi muito bom, muito importante para mim, me ajudou muito a entender melhor e a abrir mais a minha cabeça para novas áreas. Ela teve um caráter mais regional, porque a maioria dos entrevistados fazem parte da nossa comunidade, mas nós também tivemos respostas, né, a nível nacional e até respostas de pessoas que residem em outros países, quando a gente solicitou as respostas por formulário online. Então, é o caráter predominantemente regional, mas a gente conseguiu também participação da comunidade nacional e internacional. O curso de edificações em si, ele já é bem relacionado às questões ambientais, mas não especificamente ao uso e o descarte de plásticos no meio ambiente, né? Então, já mostra uma preocupação dessa geração para conseguir preservar a qualidade ambiental para as gerações futuras, né? Então, já muda um olhar de si para o outro. Então, eu tenho uma grande expectativa que teremos notícias boas no futuro. Esse aplicativo desenvolvido pela Daniela ainda está em fase final de desenvolvimento e, por isso, não está disponível para download. Mas, desde já, a estudante merece os parabéns pela iniciativa. E desejamos que essa seja a primeira de muitas iniciativas em prol da preservação do meio ambiente. E agora o futebol, Campeonato Mineiro do Módulo 2. A segunda rodada da competição será disputada nos próximos dias, quando os times de Varginha vão tentar a primeira vitória. Veja quais são os jogos do estadual. 2 partidas serão disputadas amanhã às 3h30 da tarde. O Democrata recebe o VEC na Arena do Jacaré, em 7 Lagoas. E às 6h30 da tarde, o Uberaba enfrenta o Betim no estádio Engenheiro João Guido, em Uberaba. No domingo, o Módulo 2 tem apenas um jogo. É o clássico local entre Tupi e Tupinambás, que será disputado às 11 da manhã no Estádio Municipal de Juiz de Fora. O Boa Esporte entra em campo só na segunda-feira, às 7h30 da noite, quando pega o Aimorés no estádio Prefeito Dilson Melo. No mesmo dia, às 20h15, tem Nacional e Ipatinga, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. E às 8h30 da noite, União Luziense e Coimbra fecham a rodada no estádio Frimizão, em Santa Luzia. Tanto o jogo do VEC de amanhã quanto a partida do Boa Esporte na segunda podem ser acompanhados ao vivo através da transmissão da Rádio Melodia FM.
Plantão 24 horas Líder Saúde, Avenida Rui Barbosa, 105 no centro. Telefone 3214-8881. Até às 10 da noite, a Drogaria Americana também no centro, na Rua Santa Cruz, 686. Telefone 3221-1100. A Drogaria Líder Saúde no Jardim Andere, Avenida Princesa do Sul, 152. Telefone 3212-5600. A Drogaria Grupo Farma no Sion, na Avenida Dr. José Justiniano dos Reis, 1548. Telefone 3221-6757. E a Drogaria Sagrado Coração, que fica na Avenida dos Tachos, 739. Telefone 3222-5821. O atendimento médico noturno em unidades básicas de saúde de Varginha está próximo de se tornar uma realidade. A Prefeitura anunciou hoje que vai contratar profissionais para ampliar os horários de atendimento clínico e ambulatorial nas UBSs do Bom Pastor e Sion, além de especialidades na Policlínica Central. Ainda segundo o governo municipal, a contratação por tempo determinado tem como objetivo reduzir o fluxo de pacientes nas unidades de saúde. Tanto na UBS do Bom Pastor quanto na do Sion, o novo expediente será de segunda a sexta-feira, de 5 da tarde às 9 da noite. Já na Policlínica Central, o novo horário de atendimento será de 5 da tarde às 8 da noite. Além disso, o expediente normal vai permanecer inalterado, de 7 da manhã às 5 da tarde. E amanhã é o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe, influenza e o sarampo. E como ocorre todos os anos, a prioridade é para idosos, crianças e profissionais de saúde. A imunização é uma forma segura de evitar essas doenças que, apesar de parecerem inofensivas, também podem provocar sintomas graves e até a morte. Quem tem as informações é a repórter Viviane Silva. Sábado, dia 30 de abril, é o dia D de vacinação contra gripe e sarampo. Nós vamos conversar com a Luana Alves, que é coordenadora aqui da Central de Vacinas, sobre esse dia D. Como é que vai ser essa vacinação? Então, o dia D para a vacina contra o sarampo continua aqueles grupos que são os profissionais de saúde e as crianças de 6 meses a menor de 5 anos. Já para a vacinação contra a gripe, essa campanha esse ano foi dividida em 2 etapas, né? Então, até o momento, estávamos vacinando os grupos da primeira etapa, mas no sábado, dia D, nós já vamos iniciar para os grupos prioritários da segunda etapa. Então, só vai permanecer os idosos de 60 anos ou mais, profissionais de saúde, e inicia a vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então, reforçando que essas crianças poderão receber influenza contra a gripe e também a vacina contra o sarampo. E as gestantes, puérperas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e outros grupos prioritários para essa segunda etapa contra a influenza já poderão procurar a unidade de saúde no sábado e receber a sua dose de vacina. O dia D é um dia que mobiliza, né, toda a equipe de saúde do município, né, para realizar essa grande campanha. No município, nós teremos 10 unidades de saúde abertas de 8 da manhã até às 17 horas e ofertando as vacinas do sarampo, influenza e, inclusive, a vacina contra a Covid. Tá? Nós vamos aproveitar essa oportunidade e ampliar também para a Covid. E esse primeiro grupo, que seriam os profissionais de saúde e os idosos, o município até o momento vacinou 22% dos idosos apenas, né? Então a gente espera, tem a expectativa aí que a partir do dia D, né, que amanhã a gente tenha realmente uma procura, uma demanda significativa, né, já que a gente tem a equipe toda mobilizada para esse momento e a gente sabe da importância, né, tanto da vacina contra o sarampo, contra a influenza. São doenças que estão aí conosco, né, atualmente ocorrendo casos tanto do sarampo. A influenza, ela é sazonal, todos os anos nesse período de inverno, né, acomete um grande número de pessoas e traz complicações principalmente para esses grupos prioritários, né, que são as crianças, os idosos, que são mais susceptíveis a complicações, a internações pela influenza. Então, de extrema importância que anualmente essas pessoas elegíveis recebam a dose de vacina. Falando do sarampo, também é importantíssimo, né, que as crianças se vacinem.
A gente já teve num resultado muito melhor no Brasil, né? Com essa doença, agora ela está voltando, infelizmente. Isso, né? O Brasil começou as campanhas contra o sarampo na década de 90, né? Sempre teve um excelente resultado, com coberturas vacinais acima dos 90%. E na cobertura da rotina, né, do dia a dia, infelizmente, com o passar dos anos, veio decaindo. E por esse motivo que em 2018 nós tivemos surto de sarampo no Brasil, né, com um número muito grande de infecções, de pessoas infectadas e inclusive vários óbitos, né? A gente sabe que essa doença ela é grave, o sarampo pode trazer complicações e sequelas permanentes como cegueira, surdez e também o óbito, né? E o óbito chama muita atenção para as crianças menores de 1 ano são as que têm a maior taxa de mortalidade para o sarampo. Então, aí a importância de que os pais procurem a unidade e oferte essa imunização para os seus filhos. Certo, Luana, para a gente reforçar, né? Amanhã, dia 30, fala o horário para a gente de novo. Tá, amanhã, dia 30, de 8 às 17 horas, no município. Nós temos 10 unidades de saúde aí abertas, atendendo a população, disponíveis para ofertar imunização para a grande população. Muito obrigada, viu, por suas informações. Então é isso, aproveitar o dia D e vacinar contra a gripe e o sarampo. Viviane Silva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Viviane. E se você faz parte do público-alvo ou é responsável por alguém que deve ser imunizado nessa campanha, não deixe de comparecer em um dos locais de vacinação. A última participação da semana no quadro Tira Dúvidas é do Valdeir Carvalho, morador no bairro Imaculada. Ele enviou mensagem para o Jornal Cidade, destinada ao Dr. Luiz Carlos Coelho, para saber se quem ainda não se vacinou ainda corre riscos, principalmente neste momento de liberação das restrições. Valdeir, nós precisamos de ter uma cobertura vacinal excepcional, para que quem não se vacinou esteja protegido em função daqueles que se vacinaram. Então, nesse momento que as flexibilizações elas já acontecem com base nesse índice de cobertura vacinal. Evidentemente que a gente percebeu claramente que quem não se vacinou teve um risco maior de adoecer e de ir a óbito, quem não tinha vacinação completa ou a dose de reforço. Então, ainda estão disponíveis, as vacinas hoje não é uma limitação que se tem, as vacinas estão nas salas de vacinação do município, todas as UBS que têm sala de vacinação estão fazendo dose de reforço, né, a 3ª e a 4ª dose. Ao mesmo tempo, quem falta fazer a 1ª ou a 2ª, tem um cronograma diário com um vacinômetro que é publicado com os endereços e locais de vacinação para quem é de 5 anos de idade ou mais. O Boletim Epidemiológico do Estado encerra nossa edição. Em Minas, os números da pandemia são os seguintes: 3.356.443 casos confirmados, 3.225.685 recuperados, 69.473 em acompanhamento e 61.285 vidas perdidas por causa da Covid-19. Entre ontem e hoje, foram 776 novos casos e 16 mortes. O Jornal Cidade volta na segunda-feira. Continue agora com a programação da Rede Minas e TV Cultura. Para você, uma boa e abençoada noite e um excelente final de semana.